E a gente começa com o nosso Pensar Jovem, aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E hoje, quem está com a gente é a extensionista Ana Santos. Boa noite, Ana. Boa noite, Washington. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio FMG Educativa. É muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que vem se tornando um assunto muito presente nas escolas. Vamos aprender e compreender mais sobre a educação socioemocional. Mas calma, primeiro nós precisamos entender o que de fato é a educação socioemocional, né? A educação socioemocional consiste no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais dos estudantes, o que acontece, claro, dentro do contexto das instituições de ensino, com as devidas adequações ao currículo escolar tradicional. Acredito que vocês estejam se perguntando, mas por que a educação socioemocional é importante? Ela é importante porque auxilia os indivíduos a aprenderem a superar suas limitações e frustrações. Além disso, ter uma melhor qualidade de vida, podendo construir relacionamentos mais saudáveis, pautados em respeito e compreensão. Levando em conta o contexto atual de pandemia, queremos entender quais foram os reflexos na saúde emocional dos alunos das escolas públicas e dos pais desses alunos também. Para compreender melhor, convidamos as alunas Sofia Miranda e Amanda Viana para falarem um pouco sobre como está sendo esse retorno à sala de aula. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Conta pra gente um pouco de como está sendo esse retorno à sala de aula para vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Sofia Miranda, estudo na Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães e estou no 9º ano. Acho que o retorno está sendo difícil tanto para os alunos quanto para os professores, até porque foi mais de 1 ano e meio sem aula presencial. E com toda certeza quase todos perdemos o ritmo de estudo contínuo, o que dificulta mais ainda o processo, mas é tudo questão de adaptação. Boa noite, meu nome é Amanda, eu tenho 17 anos, estudo na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e estou cursando o 3º ano do ensino médio. O retorno à sala de aula foi algo muito esperado por nós alunos e tem sido muito bom poder voltar à nossa rotina normal. Entendi, pessoal. Estamos enfrentando um momento bem difícil, né? Mas o importante é que aos poucos as coisas estão melhorando. Vocês notaram diferença na saúde psicológica de vocês, levando em conta, né, claro, todo esse contexto pandêmico? Além disso, vocês perceberam que a escola está ajudando vocês a passarem por essa fase? Se sim, conta pra gente como. No meu ponto de vista, como aluna, a escola está ajudando a voltar à rotina de estudo contínuo, mas não podemos anular que ainda estamos passando por uma pandemia. Pandemia essa que atingiu muitas pessoas de forma negativa, seja pela perda de um ente querido ou até mesmo a descoberta de novos traumas. E eu, como aluna, não vejo a escola ajudando na questão psicológica dos alunos. É inevitável não sentir a diferença em relação à nossa saúde psicológica devido a tanta coisa que passamos durante o período pandêmico. Eu creio que a escola tem feito o possível para nos dar todo o apoio necessário, mas devido ao grande número de alunos, acaba que não é possível prestar apoio a todos. É importantíssimo saber o ponto de vista de vocês sobre este assunto, até mesmo para que as escolas possam melhorar, né? E em relação aos pais de vocês, vocês falam sobre questões emocionais e situações que mexem com o psicológico de vocês? Sentem um entendimento por parte deles? Sempre fui muito fechada em relação aos meus sentimentos e problemas, e por esse motivo meus pais acabaram me colocando na terapia por um tempo, o que ajudou bastante. Hoje continuo sendo um pouco fechada, mas em comparação ao início da pandemia estou bem melhor. Hoje em dia converso um pouco melhor com os meus pais, principalmente com a minha mãe, mas também não vou dizer que é uma abertura de 100%. Minha família me dá total apoio em relação aos meus sentimentos e à minha saúde emocional. De certa forma, eu sinto que eles me entendem e me acolhem sim. Amanda e Sofia, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, pessoal, agora vamos ouvir e entender um pouco a visão dos pais diante da situação desse retorno das aulas. Convidamos a mãe, Bárbara Alves, para conversar um pouco com a gente. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda ao nosso programa.
gostaria que você comentasse um pouco sobre atitudes comportamentais, até mesmo sutis, que podem revelar aos pais que os filhos precisam de apoio emocional. Olá a todos, eu me chamo Bárbara, sou professora e mãe de gêmeas de 7 anos de idade. Bom, eu acredito que o primeiro passo para perceber a necessidade de apoio emocional dos nossos filhos é a observação atenta e minuciosa dos comportamentos, né? Observar a falta de interesse ou de curiosidade, o isolamento, mudanças bruscas ou sutis na forma de se comportar, a persistência de alguns comportamentos, como a chamada pirraça ou a tendência de uma postura de ousadia, de enfrentamento, que é algo pelo qual eu passei, né? Mas acho que muito além de apenas observar e detectar esses comportamentos, nós precisamos entender as causas desses. E muitas vezes isso pode ser proporcionado por um diálogo, uma comunicação mais direta, saudável e bem estabelecida desde cedo com a criança. Eu confesso que, especialmente a parte do diálogo e da compreensão, foram muito difíceis para mim, porque passa por quebra de paradigmas, né, que colocam o adulto como o único ser que tem vez e que tem voz na relação. Nós precisamos passar a encarar que as crianças são indivíduos pensantes e ativos. Interessante, Bárbara. E na sua visão, como os pais podem estreitar os laços com seus filhos e conquistar ainda mais a confiança deles no que diz respeito a questões emocionais? Bom, eu acredito que o primeiro passo é mesmo estabelecer um diálogo aberto e saudável sobre os mais variados assuntos, especialmente sentimentos com essa criança. Adotar uma escuta ativa, dar atenção plena, dar voz e dar vez a essa criança, deixar que as expressões de sentimentos, a curiosidade, as observações e percepções sobre o mundo, sobre a sociedade, sejam formulados, sejam expostos, sejam compartilhados. Criar um espaço para que seja compartilhado, né? Além de, claro, prestar as devidas orientações. Procurar atividades que fortaleçam laços de amor, de carinho, de confiança, momentos de lazer e atividades escolhidas em conjunto com essa criança ou adolescente, pensando sempre, né, no diálogo como o norte da relação. Entendi, Bárbara. E a parceria com a escola? Como você acha que os pais podem apoiar a equipe pedagógica no tratamento dessas questões? Eu acredito que o diálogo também deve nortear a relação com a escola e com a equipe pedagógica. A observação de comportamentos muitas vezes se dá de forma mais ampliada na escola, porque esta é um espaço de múltiplas interações, né? Sendo inclusive um espaço onde a maioria das crianças e dos adolescentes passam grande parte do dia, tem as suas primeiras interações sociais. E eu acredito que acompanhar a vida escolar dos filhos de perto é enormemente frutificante, né? Colabora para a detecção de problemas emocionais ou na vida acadêmica da criança de uma forma precoce e assim fomenta soluções conjuntas que vão ser mais eficientes e vão atingir de uma forma mais completa, mais ampla e menos sofrível a solução desses problemas. Eu, inclusive, passei por isso. Dialogando com a equipe pedagógica das minhas filhas, nós em conjunto detectamos alguns problemas emocionais pelas quais as duas estavam passando e procurei soluções, né, que repercutiram tanto no comportamento delas em sala de aula e no ambiente escolar, quanto na forma de se relacionar em casa, né? Foi mais um motivador para procurar um auxílio psicológico especializado para as duas e teve efeito. Ampliou o nosso diálogo, ampliou as benesses do nosso relacionamento. Muito obrigada pela sua participação, Bárbara. Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito interessante o que vocês trazem para a gente. E é muito bom a gente pensar sobre essas questões. Muito bem, agora vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, mas vamos ao som de Passarinhos do Emicida com participação da Vanessa da Mata. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros.
inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era em colapso. O planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 laia. A Babilônia cinza e neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pros caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Muito bem, estamos de volta com o Pensar Jovem e agora quem vai falar com a gente é a extensionista Natália. Ela vai nos ajudar a entender quais são os desafios para as coordenações pedagógicas escolares com este retorno presencial dos estudantes, isso uma vez que a pandemia acabou fazendo com que os alunos sofressem diversos impactos negativos, não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento socioemocional. É isso mesmo, pessoal. Neste bloco, vamos conversar sobre o fato dos alunos estarem apresentando, neste momento de retorno às aulas presenciais, um perfil muito diferente daquele que tinham quando foram estudar em casa. Esses reflexos que a pandemia de Covid-19 teve na saúde mental dos estudantes e dos professores, sentidas nas salas de aula, são expressas em notícias alarmantes, como o episódio recém-divulgado dos 26 alunos da Escola de Referência em Ensino Médio do Recife, Ageu Magalhães, que passaram mal com uma crise coletiva de ansiedade durante a semana de provas. Esse quadro nos permite levantar a discussão sobre os desafios que as escolas estão enfrentando ao lidar com os danos psicológicos provocados pela pandemia nos estudantes que retornaram ao presencial após 2 anos de ensino à distância, longe da rotina escolar. E para nos auxiliar nessa empreitada, convidamos a professora Elaine Oliveira e o professor Lucas Mariano. Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Fiquem à vontade e, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes. Olá, boa noite
Washington, boa noite, Natália, boa noite, ouvintes. Meu nome é Lucas Mariano, eu sou professor e atuo na rede municipal de Betim e também sou formado em pedagogia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Boa noite, meu nome é Elaine Oliveira, sou professora de História da Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães e atualmente leciono para os 8º e 9º anos. Bacana! Então, professor Lucas, antes do retorno das aulas presenciais, já muito se falava que a escola precisaria lidar com a bagagem do que os alunos vivenciaram desde o início da pandemia, como, por exemplo, com sentimentos de tristeza e luto, com as dificuldades de mudar novamente de rotina e a ansiedade que todos esses deslocamentos poderiam causar. Gostaríamos de saber se essas expectativas de problemas com a readaptação estão ocorrendo na realidade. Sim, a readaptação ela está sendo lenta, né? Em relação a esse aspecto, eu tenho percebido que os alunos eles voltaram para essa rotina presencial da sala de aula muito mais impacientes, com as emoções muito à flor da pele. Então, o clima escolar nesse sentido ele foi abalado, né? Por isso buscamos sempre promover dinâmicas que trabalhem o sentimento desses alunos, músicas que ajudam muito na intenção de que eles se expressem, né, de maneira mais tranquila, porque infelizmente eles têm se expressado é, de maneira agressiva com os colegas e também com os professores, né? Então, essa readaptação ela está sendo lenta. Lenta também no que diz respeito à própria rotina escolar. Os alunos, eles, tudo aquilo que os anos anteriores, né? Tudo aquilo que foi trabalhado nos anos anteriores de escolarização, coisas básicas como organização do material, do caderno, os horários, a responsabilidade com o seu material escolar, isso também foi abalado, né? Temos vivenciado assim no cotidiano escolar um número muito grande de alunos que ainda faltam com esse compromisso, né? Com as tarefas e também com o seu próprio material. Nossa! E houve, professora Elaine, durante essa retomada presencial, alguma ação da escola em busca de criar diálogos e acolhimento, tanto para os alunos quanto para os professores e profissionais, abordando o assunto crucial sobre a necessidade do desenvolvimento de competências socioemocionais? Sim, nossa escola se preocupa com a saúde emocional, tanto dos alunos quanto dos professores e também demais profissionais da escola. A equipe gestora realiza reuniões constantes com os docentes a fim de orientá-los a como lidar com questões e temas sensíveis aos nossos alunos, como, por exemplo, ansiedade, luto, depressão. Recentemente, nós professores realizamos atividades com a temática saúde emocional, a fim de ouvir os alunos a respeito das dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia. E durante as reuniões pedagógicas, somos convidados a nos expressarmos sobre as dificuldades e desafios enfrentados na nossa profissão, no cotidiano escolar. E o tema empatia para com o outro também é bastante mencionado, com o objetivo de cultivar laços com colegas de trabalho, além de adaptação às mudanças, atitudes que podem ser ensinadas e também aprendidas. Interessante. Bom, para finalizarmos, pessoal, de acordo com a perspectiva de vocês, de que maneiras é possível que a escola faça com que as práticas socioemocionais não apenas cheguem ao chão da sala de aula, mas que sejam de fato incluídas no projeto político-pedagógico das escolas e se desdobrem no planejamento escolar? Incluir a temática práticas socioemocionais no projeto político-pedagógico da escola é de fundamental importância, inclusive desde os primeiros anos escolares ou educação infantil. E de que forma, ao meu ver? Promovendo formações sobre a temática
para professores e também coordenação pedagógica, além de trabalhar essas atividades com os alunos de forma prática, a fim de que não sejam apenas atividades extras ou isoladas, e sim como parte do desenvolvimento integral do aluno. Olha, em relação a isso, eu acredito que é preciso que a comunidade, né, atendida pela instituição, atendida pela escola, que ela também compreenda e abrace essa causa, né? A gente só tem um projeto político, pedagógico, que abranja, né, todos essas facetas, se todos os sujeitos que fazem parte dessa comunidade se envolverem. Então, parece clichê a gente dizer isso sempre, né? Mas é preciso que a comunidade vá também até a escola, ultrapasse esses muros, não vá até a escola somente quando há um problema com o discente, né? Mas que esteja presente nesse cotidiano. Dessa maneira, eu acho que é possível que a escola faça um planejamento escolar mais amplo, mais democrático ainda, que consiga, né, dar conta desse tipo de demanda. Muito obrigada, professora Elaine e professor Lucas, pela participação de vocês com a gente. Muito interessante saber como os professores estão lidando com esse retorno também, né? Muito importante. Muito obrigado pela participação, Elaine e Lucas. Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e agora vamos receber a extensionista Jéssica Claudino. Boa noite, Jéssica. Muito boa noite, Washington. Boa noite, ouvintes. Pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou extensionista do Pensar Jovem e para dar continuidade à nossa conversa, eu trouxe duas convidadas super especiais. A primeira é a Thalita Gonzaga, graduanda em Letras no Cefet-MG, que foi uma das idealizadoras do antigo programa Saúde Mental no Cefet, um projeto onde o tema central era a saúde mental no ambiente acadêmico, que atuou no Cefet-MG entre abril de 2019 até dezembro de 2021. Seja muito bem-vinda, Thalita, querida Thalita. É muito bom ter você aqui com a gente. E bom, para a gente começar, pode se sentir à vontade para falar um pouquinho sobre você e da visão geral do projeto e como ele atuava. Boa noite a todos que nos ouvem agora. Eu sou Thalita Gonzaga, sou graduanda em Letras no Cefet-MG e já agradeço o convite da galerinha do Pensar Jovem, que eu amo de paixão. Bom, em 2019, no primeiro semestre de 2019, eu e outras graduandas em Letras também, nós tivemos a ideia de fazer um projeto que comentasse, que interseccionasse saúde mental, gênero, racismo e o ambiente acadêmico. E foi assim que nasceu Saúde Mental no Cefet, com o intuito mesmo de ouvir os nossos alunos. A gente já tinha algumas experiências dentro de sala de aula, né, com outros colegas que passavam por inúmeras dificuldades relacionadas ao ambiente acadêmico. E como o Cefet não apenas diz respeito a alunos da graduação, mas também do ensino médio, da pós-graduação, a gente quis pensar em um projeto que desse conta de todos os alunos e, por que não, também professores e funcionários da instituição, né? E nós começamos o projeto a partir de um edital da Secretaria de Política Estudantil, e assim a gente fez 3 meses de programação mensal, com rodas de conversa sobre esses assuntos, né? E foram 3 meses iniciais, assim, de muito trabalho, muito trabalho. Nós também fizemos um questionário para avaliar mesmo como que cada aluno se sentia e se avaliava mesmo, né? Quanto à saúde emocional, saúde mental e o seu desempenho acadêmico. Então, nós tivemos um questionário que rendeu aí quase 100 respostas para a gente, e que deu para a gente ter uma ideia de como alunos da graduação e do ensino médio técnico se sentiam dentro do ambiente acadêmico. E a partir daí a gente começou a pensar mesmo em ações mais concretas a respeito desses assuntos. Mas inicialmente a gente surgiu como esse projeto que realizou palestras, rodas de conversa, tanto para chamar a atenção sobre esses assuntos, quanto para trazer informação também.
Thalita, nossa, assim, incrível, que estrutura maravilhosa o seu projeto teve. Então já deu para a gente ver que o projeto desempenhava um importantíssimo papel na educação socioemocional, né? E conta pra gente aqui, vocês conseguiam ver diferença nos alunos após eles terem esse contato com esses conhecimentos que vão além do aspecto cognitivo? Como é que era? Eu me recordo que aqueles que participavam das rodas de conversa e das palestras tinham muito a ideia de que era muito um despertar, sabe? De caramba, de fato, o espaço acadêmico ele é atravessado por questões de gênero, por questões raciais, por questões econômicas. E isso para muitos alunos era um despertar, entende? Ao mesmo tempo esses alunos se colocavam no campo da escuta, mas também se colocavam no campo da ação. Eu me lembro de uma roda de conversa muito produtiva que a gente teve sobre racismo, e no final eu senti essa sede, sabe? Tá bom, Thalita, mas o que a gente faz agora? Como a gente faz para não deixar esses assuntos morrerem? E ao mesmo tempo a gente criou um espaço seguro para denúncias. Claro que a gente não esperava isso, mas algumas pessoas se sentiram à vontade para vir, para falar, olha, aconteceu isso na semana passada, quais são os órgãos que a gente procura? E a gente se sentiu muito nessa responsabilidade, sabe? Não era o nosso intuito, mas a gente viu que outras necessidades foram aparecendo e surgindo. E para finalizar, fala pra gente, do seu ponto de vista mesmo, sobre a importância de projetos como esse no ambiente acadêmico, né? Principalmente após tudo que nós passamos durante a pandemia, que nós tivemos o afastamento dos alunos desse ambiente. Eu acredito que a pandemia ela significou para a educação um romper de muitos processos que estavam muito engessados e que precisaram ser reinventados na velocidade da luz. E a gente ainda está num processo de adaptação, né? Eu acredito que esses 2 anos, né, aí de isolamento, eles serviram para repensarmos muitas coisas, mas ainda estamos no processo de adaptação. Eu acredito que projetos como saúde mental, ele tem essa função de fazer com que o aluno não se sinta, que ele não seja passivo, que ele não assuma esse posicionamento passivo dentro do ambiente escolar, mas que ele saiba que o ambiente escolar existe por causa dele também, e por ele, então ele deve participar politicamente, ele precisa participar. Então, mais do que nunca, apesar do ambiente escolar não ser tão atrativo por inúmeras questões, e isso ficou evidenciado na pandemia, os alunos precisam se sentir parte e ativos. Eles precisam entender que o ambiente acadêmico, que o ambiente escolar é deles. E eles precisam ocupar esses espaços. Então, eu acredito que projetos como este aproximam os alunos mesmo durante a dificuldade de isolamento e agora com a adaptação de regime híbrido. E isso é muito importante porque, às vezes, a gente não pode se esquecer que o espaço acadêmico, o espaço escolar, ele também é um espaço que de um emaranhado de forças e de disputas, né? Disputas de poder. Então, quando eu falo de criar um ambiente seguro para denúncias, eu estou falando de alunos que se sentiam coagidos, de professores que se sentiam coagidos em determinadas situações. Então, isso é importante também, né? Para que a gente para que a gente entenda que a comunidade acadêmica ela não é feita apenas na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, todos são participantes e se há algo errado, a gente precisa encontrar mecanismos para não deixar isso ser perpetuado. Thalita, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por esse momento que nós tivemos. Amei conhecer o projeto que, mesmo não estando em atividade, ele serve aí de inspiração e incentivo para muitas pessoas, porque é aquilo, né, pessoal, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E esse projeto, gente, maravilhoso, com essa base, com essa estrutura, com esse objetivo, serve de
gatilho, né, para nossa mente, para dar aquela ideiazinha, serve de inspiração para a gente poder criar vários outros projetos com esse mesmo pensamento. Muito obrigada, Thalita. E como eu disse, pessoal, hoje nós temos duas convidadas neste bloco e que elas são mais do que especiais, né? Então agora eu convido Daniele Queiroz, que é psicóloga clínica, pedagoga, neuropsicopedagoga. Seja muito bem-vinda, Daniele. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, sobre o que você trabalha. Esse espaço aqui ele é todo nosso. Olá, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês hoje. Muito bem, Daniele. E para começar, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre quais são as principais barreiras que você enxerga na hora de introduzir algum aspecto da educação socioemocional, assim, principalmente nos alunos no meio escolar. Porque, por exemplo, eu sou uma aluna, né, da rede pública e na minha experiência é muito novo eu ter um espaço na escola que trate, ensine, uma coisa que vá além do comum, que é o português, a matemática, ali no meu caso técnico também, mas é muito diferente para mim. E quais são as barreiras que você encontra nessa hora de começar a apresentar a educação socioemocional para os alunos? Bom, falar de educação socioemocional é algo muito importante e muito sério, principalmente no momento pós-pandemia, onde os alunos, as crianças, elas estão voltando ao físico das escolas, né? Eu digo ao físico porque anteriormente havia ali um trabalho que estava sendo feito virtualmente, pelo computador, através de apostilas, e até mesmo com a ajuda da família, né? Então, esse retorno, ele se torna um pouco assustador, porque de fato havia ali um costume, uma dependência dessa casa, uma proteção, uma segurança que o aluno tinha, e isso se baseava não só na ajuda da família, né, mas no próprio computador em si, nos recursos que ele apresenta. Porém, o retorno, quando quando o aluno volta neste espaço, que é um espaço também de troca, um espaço, de certa forma, saudável, um espaço onde você consegue fazer ali a sua interpessoalidade, conhecer pessoas novas, conversar sobre os diversos assuntos. Esse espaço também ele vai trazer um outro viés, um outro lado, que é exatamente a falta de preparo desses alunos para os enfrentamentos, não só de convívio social, mas também o que tange a questão das disciplinas, né? Nós temos a matemática, nós temos o português, nós temos geografia, dentre outros, e existe também a forma de você testar o conhecimento desse aluno, que são exatamente por meio de provas, por meio de avaliações. Isso assusta esse aluno, porque de fato havia ali 2 anos em que ele estava realizando essas atividades de uma outra forma, né, de uma outra maneira, e sendo conduzida muitas vezes com auxílio de responsáveis. Nossa, sim! E aproveitando que nós começamos a falar sobre abordagem aos alunos, quais são as técnicas que você considera assim, ideais para colocar a educação socioemocional em prática de maneira atrativa aos alunos? Em relação às técnicas, né, acredito eu, tá, que é preciso abordar o problema como uma realidade de fato, o problema da ansiedade, o problema da depressão, dentre outros transtornos, né, tais como TDAH, dislexias ou até mesmo autismo, né, chamando a família para ser coautor também desse processo, para que possa participar, trazendo ideias, trazendo a sua realidade também. Paulo Freire falava muito nessa condição de aliar a bagagem, a realidade do aluno com o ambiente escolar, visando uma conquista
de aprendizagem muito maior do que uma educação monetária, do que uma educação onde o aluno só recebe. É preciso haver trocas. Esse aluno precisa também levar a sua bagagem dentro deste ambiente escolar, porque ele é a parte mais importante desse processo. O foco, o objetivo, as metas da educação, todas estão direcionadas para um aluno, para um cidadão em pleno desenvolvimento, para um cérebro também em pleno desenvolvimento. Isso se levarmos em consideração que um cérebro humano, dentro de um processo de desenvolvimento, vai até os 21 anos, onde ali se fecha o ciclo de uma vida, se fecha o ciclo não, né? Se abre um ciclo para uma vida madura. Mas o entendimento das emoções, elas têm que ser levadas também como um termômetro do que está acontecendo no meio social, e essas crianças elas precisam de abertura para falar, e principalmente elas precisam de liberdade para fazer e ser quem de fato elas são. Existem adultos travando lutas com crianças, existem crianças travando lutas com adultos. É preciso colocar cada um no seu espaço, é preciso que os adultos entendam que as crianças são pessoas em pleno desenvolvimento. É muito mais fácil um adulto adentrar na vida de uma criança, porque assim ele já foi, do que uma criança entender ou tentar compreender o que um adulto pensa. Perfeito, Daniele, perfeito. E assim, para finalizar, você acha que a educação socioemocional faz diferença no cenário escolar? E se sim, de que forma? Obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Acredito no processo socioemocional, acredito que sim, podemos desenvolver práticas, né? Antes né, de nós terminarmos, você havia falado das técnicas. Por exemplo, técnica a gente aplica talvez em um jogo de futebol, ou talvez em alguns primeiros socorros, né? Mas a manutenção da calma, a manutenção de uma mente saudável é de extrema importância. Buscar ajuda também psicoterapêutica é importante. Fazer um trabalho interdisciplinar, né, também se torna importante. Então, nesse momento, é preciso da ajuda de todos os envolvidos no processo para que as coisas, para que as ações pertinentes ao campo da educação fluam bem. Mais uma vez, obrigada a todos. Perfeito, Daniele, muito obrigada por sua participação aqui nesse programa. Foi muito bom conversar com você e, pessoal, acredito assim fielmente que a educação socioemocional nas escolas só reafirma que a escola é um pilar em nossa construção pessoal. Afinal, é ali que nós desenvolvemos e aprimoramos praticamente todas as nossas habilidades e como a gente aprendeu hoje aqui, sejam elas cognitivas ou não. Então, assim, cerramos com chave de ouro, né, não, pessoal? Chegamos ao fim de mais um programa e eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de aprender um pouquinho mais junto com o Pensar Jovem, tanto quanto eu amei. E esse programa foi idealizado por mim, Jéssica Claudino, e minhas colegas Ana Santos, Natália Roberta, Isabelle Teotônio, com a orientação de Lucas Mariano e Elaine Oliveira. Nós agradecemos muito a participação de todos no programa de hoje, em especial os nossos queridíssimos convidados, não é mesmo? Que participaram aqui de todos os blocos e ajudaram a gente a construir essa conversa muito gostosa que nós tivemos aqui hoje. Foi um prazer contar com vocês, pessoal. E assim, o Pensar Jovem Fazer Sentido é um projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG, que é coordenado pela nossa professora Carla Moreira. Nós convidamos todos vocês, alunos e professores de escola pública, a participarem também dos nossos debates aqui no nosso programa. É só seguir a gente nas nossas redes sociais, que lá estão todas as informações sobre como mandar as suas propostas. No Instagram nós somos o
Pensar Jovem CFMG, tudo juntinho. E no Twitter nós somos @PensarJovem. É só mandar lá, viu?